Olá, patriotas! Voltei recheada de notícias importantíssimas para vocês. Mesmo após a morte de Clériston Pereira da Cunha, Alexandre de Moraes teve uma decisão que vai deixar vocês chocados. Vocês vão ficar de cabelo em pé, assim como eu, Renata, também fiquei. E mais, Marcel Van Hatten vai trazer declarações fortíssimas revelando o verdadeiro plano do PT e do STF contra nós, o povo conservador. E isso vai deixar vocês, além de chocados, bem preocupados, porque realmente é importante assistir esse vídeo para a gente perceber o que eles querem fazer com nós, o povo conservador, o plano maquiavélico deles. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias interessantes para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. E também deixe o seu nome para mim te mandar um oi. E o meu oi de hoje vai para Maria, do Balneário do Camboriú. Muito obrigado, Maria, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque hoje elas estão imperdíveis e muito importantes. Moraes vota contra 48 recursos do réus do 8 de janeiro. Contestação serão analisadas até o dia 15 de dezembro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nesta sexta-feira, dia 8, para negar recursos em que 48 acusados pelo ato do dia 8 de janeiro tentam reverter as decisões que o colocaram no banco dos réus. Pouco a pouco, ninguém faz isso tudo de uma vez só. Estão fazendo pouco a pouco. Daqui a pouco a gente vai descobrir que eles já pisaram no nosso jardim, já mataram o nosso cachorro e já cortaram as nossas cordas vocais, já levaram a nossa garganta, como diz o nosso poeta. A gente segue falando sobre o Supremo porque hoje os ministros do STF começaram a julgar 48 recursos apresentados contra o recebimento de denúncia de investigados por participação nos atos do 8 de janeiro. Com a aceitação da denúncia, os acusados se tornam réus e passam então a responder pela ação penal. Alexandre de Moraes, relator do caso, já votou para rejeitar todos os recursos. Mas vou só acrescentar uma informação que tem a ver aqui com o assunto que estamos comentando. O ministro Alexandre de Moraes ontem autorizou a devolução do celular de Clériston Pereira, réu do 8 de janeiro. O aparelho será entregue à família do homem que morreu no presídio da Papuda no mês passado. Na decisão publicada na quinta-feira, o ministro escreveu, abre aspas, defiro o pedido de restituição do aparelho de telefone celular da marca Xiaomi à defesa de Clériston Pereira da Cunha por não interessar mais ao processo. Olhem isso, quanta irrelevância, quanta indiferença com uma vida, algo tão grave. Alexandre de Moraes mostra totalmente seu descaso para com esta morte que aconteceu. Fecha aspas. É exatamente isso. Trago essa informação com tristeza, Augusto. Isso que ele escreveu. É uma coisa absurda e a imprensa não vai divulgar, a imprensa velha. Eu vou te pedir que leia de novo, porque isso aí é a tradução, é a síntese eu iria lhe pedir a mesma do coisa, que pensa um jeito absolutamente indiferente ao homem que morreu por causa dele. Viu? E, gente, falando em Clériston Pereira da Cunha, esse sofrimento que a família está passando, olha o que vai dizer Marcel Van Hatten. Na audiência pública em relação a onde foi pedido a prisão de Moraes, Marcel Van Hatten resolveu se manifestar e trouxe o verdadeiro plano da esquerda e vai deixar vocês chocados. Este plano maquiavélico do STF junto com o governo Lula, com certeza, é estarrecedor. E vocês, o povo brasileiro, principalmente conservador, precisa saber. Porque sim, nós, o povo conservador, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, estamos correndo graves riscos. Quem vai trazer isso agora para nós é Marcel Van Hatten. Vejam. Para sempre por uma morte causada pelo Estado brasileiro. Jane, Kézia, Ana Luísa. O Clériston, ele não deveria estar na cadeia, Wenderson. Ele não deveria estar na prisão. E ainda que por engano tivesse sido enviado, logo deveria ter sido solto. Verdade. Com 35 atendimentos médicos registrados ao menos no seu prontuário, com um laudo médico do dia 11 de janeiro atestando, como bem disse o Pavinato,
que a condição de comorbidade dele grave era anterior à prisão, nada disso foi suficiente para que o regime, ora instalado no Brasil, tivesse clemência, tivesse sentimento de humanidade. Eu digo isso porque nós temos no mínimo 3 principais eixos que precisam ser levados em consideração agora para a ação daqui para frente, que é o eixo humanitário, em primeiro e primeiríssimo lugar, o eixo político e o eixo institucional. Nós precisamos resolver isso urgentemente no Brasil. Humanitário, vocês viram, né? Aquela notícia que a jornalista da revista Oeste trouxe. Quanto descaso, indiferença, portanto, humanidade, de maneira nenhuma, com o ministro do STF. Nenhuma humanidade em relação a essa família que está sofrendo tanto. Brasil, nós não podemos mais conviver com essa injustiça. E eu falo isso tendo escrito um artigo no dia 22 de fevereiro de 2023, pouco mais de um mês depois das prisões, 8 de janeiro, em seguida a minha visita à Papuda, perguntando até quando toleraríamos tanta injustiça. Esse era o título da minha coluna para a Gazeta do Povo, de 22 de fevereiro. Até quando? Eu perguntava com um pouco mais de um mês. Vamos completar um ano. A covardia, a disfarçatez de quem se coloca como se estivesse acima do bem e do mal para decidir quem vai e quem não vai para a cadeia, prendendo inocentes e soltando criminosos, é algo que realmente não pode mais ser tolerado. Jamais deveríamos ter tolerado. Desde que visitei a Papuda, eu não dormi uma noite tranquila e não deixei de trabalhar um dia por essa situação, mas esta Câmara e o Senado precisariam e têm de parar as suas atividades enquanto isso não se resolver. Verdade. Não há nada mais importante hoje no Brasil. Infelizmente, custou uma vida para que os deputados assinassem a CPI do abuso de autoridade e tivéssemos, felizmente, na semana passada, a notícia de que 171 assinaturas foram atingidas. Mas as investigações precisam começar, precisam andar, e vamos precisar instalar a CPI, vamos precisar trabalhar também no Senado da República pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o mínimo, porque o deputado Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que o deputado futuro Pavinato falou aqui em cadeia. Obrigado, deputado. Doutor Pavinato falou aqui em cadeia, que é o que prevê a legislação para os crimes já cometidos por Alexandre de Moraes, e o desembargador Sebastião Coelho há muito tempo tem dito isso também, mas o primeiro passo é o seu impeachment, porque ele é completamente inapto e inepto. Ele não poderia estar sentado na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como outros ministros, e digo aqui, senhor Wenderson Telles, que é secretário de Estado de Administração Penitenciária, agradeço pela presença e pela forma como sempre tem recebido a todos, querem colocar no seu colo a morte. Realmente, né? Vocês viram aquela declaração de Luiz Roberto Barroso, onde ele fala que o Estado que tem culpa de tudo, na verdade, não eles do STF, mas sabemos quem tem culpa. E agora prestem atenção nesse plano maquiavélico que Marcel Van Hatten vai revelar e vai deixar vocês chocados. Gente, é muito grave o que estão querendo fazer conosco, o povo conservador. É seríssimo e eu vou trazer para vocês agora essa revelação. Vejam. A violência começa no olhar e eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal ou ameaça ou não sei o quê. Isso é um absurdo, desumanizando as pessoas por uma opinião política. Agora, não é algo surpreendente vindo de um comunista, socialista hoje no PSB, mas que sempre disse que admira o comunismo, que é o regime totalitário, assim como o nazismo e o fascismo, que eliminou milhões de opositores na história mundial. E é isso que eles querem, é isso que precisa ficar claro. Caros debatedores, nós não estamos vivendo numa situação de normalidade democrática. Primeira questão humanitária, e é preciso que os humanistas na esquerda, aqueles que defendem direitos humanos, não da boca para fora, eu sei que há, se levantem contra isso, para que aqueles que ainda estão sofrendo não tenham o mesmo destino triste que teve o Clériston.
O segundo, uma questão política. Ou a gente admite que existe direita no Brasil, e não só bolsonarismo, que existem pessoas conservadoras, liberais, que acabou a hegemonia de esquerda, que até o início dos anos 2000 era completamente consolidada, e agora... Acabou, realmente. Hoje a maioria do povo brasileiro é conservador, porém não somos como a esquerda. Sim, respeitamos a posição deles, mas queremos os valores que nos ensinou Deus. Deus, pátria, família, conservadorismo. E queremos isso para o nosso Brasil. E eles têm que entender que o povo brasileiro, a maioria, quer isso para eles, mas eles não querem saber disso. Então eles estão querendo fazer algo que vai deixar vocês chocados, aonde Marcel Van Hatten vai revelar o verdadeiro plano da esquerda contra nós, o povo conservador. Agora já não é mais, ou se admite o pluralismo político nesse país, ou não resolveremos essa questão. E finalmente institucional, Estado de Direito, separação de poderes, abuso de autoridade tem de ser investigados, impeachment de ministro supremo tem de acontecer. O Senado, senador Girão, e Vossa Excelência não é o exemplo do que eu vou dizer, não pode continuar covarde e omisso. O senador Rodrigo Pacheco precisa abrir os processos de impeachment para que não seja ele também responsabilizado junto com os demais senadores por essa situação que nós vivemos hoje no nosso Brasil. Precisamos acordar para esta realidade, porque estão sendo tratados como criminosos todos os brasileiros que têm opinião diversa do establishment, da esquerda que está hoje no poder, que foi capaz de obter a libertação de um bandido condenado em 3 instâncias para vencer as eleições, com toda a ajuda do Tribunal Eleitoral possível, censurando, bloqueando contas bancárias, caçando opositores. Foi preciso tudo isso, será, para que o Brasil acordasse? Espero que sim, presidente Bia Kicis, apesar de ser muito lamentável ter de dizer isso, porque não deveria ser necessário isso. Mas, felizmente, para concluir, além das assinaturas da CPI, além da coleta que nós estamos fazendo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes ser protocolado no Senado e ser aberto, nós teremos novamente povo na rua no próximo dia 10, no domingo. Viram? Marcel Van Hatten revelou o plano sujo da esquerda contra nós, o povo conservador. E vocês, o que acharam dessa fala de Marcel Van Hatten? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.